Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians está de olho na situação do volante Ederson, aquele mesmo que jogou por aqui em 2020. Eu vou te explicar exatamente o porquê. E o Mastriani, artilheiro do América no Campeonato Brasileiro, foi oferecido. Interessa ao Mano Menezes? Pode chegar? Vamos falar sobre isso. E a Federação Paulista divulgou ontem à noite os grupos do Paulistão 2024. Já vou adiantar, o Corinthians está no grupo C e tem Red Bull Bragantino junto com ele. Eu vou te contar todos os detalhes, te mostrar aqui como é que ficaram os grupos. Depois da vinheta, eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. 12 em Campo no ar nesta sexta-feira, 17 de novembro, indo direto ao assunto aqui, e a gente começa falando sobre o sorteio dos grupos da fase inicial, né, de grupos do Campeonato Paulista, que foi realizado ontem à noite pela Federação Paulista de Futebol. Já definidos os grupos aí do Paulistão 2024. Corinthians caiu no grupo C. Vou colocar aqui para você logo de cara, para você já ficar sabendo, tá na tela aqui, ó. Campeonato Paulista que terá início no dia 21 de janeiro e a final vai acontecer no dia 7 de abril. Tá? No grupo A ficou Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa. No grupo B, Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta. Ó, tem dois times de Campinas no mesmo grupo lá, dois rivais importantes. No grupo C, Corinthians, Red Bull Bragantino, nossa pedrinha no sapato ultimamente, Mirassol e Internacional de Limeira. E no grupo D, São Paulo, São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e o Grêmio Novo Horizontino, tá? Então, falando desse grupo C aí, Mirassol é sempre uma equipe bastante enjoada também, monta boas equipes, costuma fazer boas campanhas no Paulistão. E o Red Bull Bragantino, né, que é um time extremamente bem montado, um time forte, que briga, né, ainda pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A esse ano. E só para que vocês tenham uma ideia aqui como é que vai ficar, isso é a primeira fase, tá? Essa é a primeira fase. Então, só para dar uma contextualizada aqui, durante a primeira fase do Campeonato Paulista, né, todos os times se enfrentam, tá? Exceto os que estão no mesmo grupo. Portanto, nesta fase inicial, o Corinthians não enfrenta o Red Bull Bragantino, não enfrenta o Mirassol e não enfrenta a Inter de Limeira, mas enfrenta os demais clubes, né, de outros grupos. Então, as equipes sempre enfrentarão as equipes dos grupos que estão compondo ali. O Corinthians vai enfrentar as equipes do grupo A, B e D, certo? Então, só para deixar bem explicado isso daí. No mata-mata, né, o líder e o vice-líder de cada grupo se enfrentam. Por exemplo, se classificou Corinthians e Red Bull Bragantino. Aí eles vão se enfrentar já na fase de mata-mata. Mais ou menos como foi Corinthians e Ituano, né? Corinthians foi eliminado ali nas quartas de final. Então, e aí, claro, ocorrerá o confronto com as demais equipes que se classificarem neste mata-mata direto ali nas quartas de final. Teremos semifinal e a final que vai acontecer no dia 7 de abril. Portanto, grupo do Paulistão aí definido. Início, ainda não tem os jogos, né? A previsão é que aconteça a abertura no dia 21 de janeiro, mas ainda não está definido os confrontos, né? Isso aí a Federação Paulista ainda vai divulgar, mas a temporada 2024 já começou e o primeiro compromisso do Timão é no Campeonato Paulista. O que você acha desse grupo aí? Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. Dá para ficar entre os dois primeiros, não dá? Comenta aí. Bom, vamos entrar em outro assunto agora, sobre o Ederson. Quem lembra do Ederson aí? Jogou no Corinthians em 2020, volante. O Ederson
não teve uma grande atuação no Corinthians, não teve grandes destaques, né? Jogou apenas, acho que 14 jogos, se eu não estou enganado, como titular no Corinthians. Fez um gol, né? Marcou um gol apenas. Aliás, 3 gols. Fez 3 gols em 14 partidas. Começou até bem e depois acabou perdendo espaço, perdeu rendimento, foi emprestado, né? Foi negociado e hoje joga no Atalanta da Itália. A informação que vem da Itália, do jornalista Jorge Battaglia, tá? Que é lá do portal Mundo Deportivo, diz que o Ederson, vê como são as coisas no futebol, né? O Ederson interessa e muito o Barcelona da Espanha, esse mesmo, o gigante Barcelona. E o Barcelona está disposto a investir no jogador. Hoje, ele tem se destacado muito no Atalanta, tem sido um dos grandes nomes da equipe lá na Europa. E o Barcelona, que pretende investir em jogadores com custo mais baixo, está de olho nele. Não que o Ederson hoje, né, tem um custo barato. Hoje ele está valendo 20 milhões de euros. Olha só. O Corinthians, né, ele foi jogador do Corinthians em 2020 e hoje vale 20 milhões de euros. Mais de 100 milhões de reais aí. Né, algo em torno de 110 milhões, 112 milhões de reais. Né? Ou vamos falar entre 100 e 110 milhões de reais aí aproximadamente. Claro que o euro varia bastante, mas aí nessa faixa aí de 100, 105, 110 milhões de reais. E o Barcelona está disposto. E por que o Corinthians está de olho no Ederson? Quer trazer de volta? Não quer trazer de volta. Mas está de olho naquele mecanismo de solidariedade. Como ele jogou no Corinthians ainda com 21 e 22 anos de idade, quando ele tinha essa idade aí, o Corinthians terá direito a 1% de uma venda dele para o Barcelona. Então, o Corinthians fica de olho e está observando passo a passo qualquer negociação aí. Lembrando que esse mecanismo de solidariedade da FIFA, né, o Corinthians teve um bom lucro, né, em 2023 com a venda do Maicon, continua, né? O Maicon continua. Com a venda do Maicon, também teve o Gabriel Pereira, né, que foi vendido. Então o Corinthians lucrou com esses jogadores e está de olho nessa situação do Ederson por isso. Tá? Então é uma grana que pode entrar nos cofres do Corinthians, mas o que chama mais atenção, na minha opinião, é o fato, né, do jogador não ter dado certo, talvez por falta de paciência, por falta de mais oportunidades. Hoje, ele foi vendido, à época, para um time, eu acho que italiano mesmo, por 6 milhões e meio. E hoje, valendo 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. E o Corinthians pode apenas receber esse valor aí de 1% sobre a venda. Esse é o valor de mercado de 20 milhões de euros, mas caso o Barcelona pague mais, enfim, quanto maior o valor, né, o 1% se tornará ainda maior. Então vamos aguardar aí as definições sobre o futuro do Ederson, e o Corinthians tem observado dia a dia essa movimentação no mercado com relação a esse jogador. Você gostaria de ter o Ederson de volta ou não? Está jogando muito na Itália, hein? No Atalanta. Está jogando muito lá. Bom, vamos fechar esse vídeo falando sobre o Mastriani, Gonzalo Mastriani, que tem se destacado, né? Ele é uruguaio e se destacou muito esse ano no Campeonato Brasileiro, defendendo o América Mineiro, primeiro time rebaixado, né, nessa temporada aí na Série A. Bom, 11 gols no Campeonato Brasileiro, 11 gols no Campeonato Brasileiro, 9 gols na Copa Sul-Americana, 1 gol na Copa do Brasil, 21 gols em 40 partidas na temporada. É um bom número.
Dá uma média aí de um gol, um pouquinho mais, né? 1,0 alguma coisa por jogo, a cada 2 jogos. Né? É um número bastante expressivo. Né? O jogador marcar um gol a cada 2 partidas é mais ou menos a média do Paulinho do Atlético Mineiro. Ele também marca um gol em média a cada 2 partidas. É um número muito bom para um atacante, para um jogador que faz ali também o lado esquerdo, joga um pouco como segundo atacante, joga como centroavante. É um atleta que vem despertando bastante interesse aí de alguns clubes, e o Corinthians também está de olho no Mastriani. Ele foi oferecido ao Corinthians, Mas como nesse momento a diretoria e a comissão técnica, eles entendem que só vão falar sobre isso após o jogo contra o Bahia, se vencer, evidentemente, né? Porque vencendo chegaria a 47 pontos, e o Mano Menezes entende que esse é um número mágico, que não teria nenhum risco mais de rebaixamento. Então, com 47 pontos, o Corinthians ficaria livre de qualquer risco. E aí sim o Corinthians começaria a tratar mais diretamente sobre planejamento, sobre quem chega, sobre quem deixa o clube ao final da temporada. Né, já tem o Hugo aí encaminhado, faltando apenas exames médicos e assinatura, né, de contrato, chega como lateral esquerdo. Não se sabe ainda se chegará para ser o cara da lateral esquerda, o titular absoluto, ou o Corinthians também deve ir atrás de jogadores mais experientes, como deve buscar outros para outras posições, como lateral direita, como meia, né, e atacante. E aí que entra o Mastriani. 30 anos de idade, uruguaio. Um jogador que, né, tem ele nem é um cara alto, ele tem 1,80 m. Eu até sou mais alto que ele, mas ele é um cara, para um atacante, para um centroavante, ele é um jogador baixo até, né? Hoje em dia no futebol brasileiro, ele é um jogador considerado baixo. No futebol mundial, né? Atacante com 1,80 m, claro que tem inúmeros atacantes baixinhos que são monstros. Eu digo aquele centroavantão grandalhão, né, tipo Allan Kardec, que é aquele cara da área, do cabeceio, da bola aérea. Não, o Mastriani não tem essa característica, mas ele é bom finalizador. Ele é um cara que tem um faro de gol muito bom. Tanto que é o 6º artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um jogador que vem marcando bastante gols aí e chamando a atenção dos clubes, e o Corinthians de olho na situação do jogador. Foi oferecido, né, repito, foi oferecido, assim como outros jogadores do América foram oferecidos também, mas não acho que é o caminho. Aí é uma opinião pessoal. Acho que não é o caminho também ficar trazendo 3, 4, 5 jogadores do América. Afinal de contas, o América foi rebaixado. Né? Não é porque o jogador se destacou um pouquinho lá também, que é tudo isso. Mas o Mastriani, eu acho que pode ser olhado com bons olhos. Não sei se é um nome ideal, tem 30 anos de idade, talvez para compor elenco, eu acho que pode ser importante. Eu acho que para compor elenco pode ser um jogador que sirva bastante, sim. Hoje o Corinthians não tem um atacante goleador, muito menos um reserva goleador. Né? Então, acho que é importante ter jogadores com essas características. Com 30 anos de idade, o Mastriani, que tem contrato com o América ainda até... Só confirmar aqui, até 2024. Deixa eu só confirmar essa informação aqui para você. Ele tem contrato com o América até dezembro de 2025. 2025. Aí, mas é um jogador que tem um valor de mercado muito baixo. Né? Hoje vale 900 mil euros. É um valor realmente ali próximo dos 5 milhões de reais. É claro que o América deverá vender por um valor um pouco maior. Né? O América não deve vender o jogador apenas por isso, principalmente por estar no momento bom da carreira fazendo bastante gols. Mas é um jogador de um custo-benefício que talvez interesse ao Corinthians para a próxima temporada. Oferecido foi, o Mano Menezes está observando, a diretoria está de olho, e após o Campeonato Paulista ou após a certeza de que não se corre mais risco de rebaixamento, aí o Corinthians deverá dar andamento ou não numa possível negociação com a América para ter o centroavante Gonzalo Mastriani, de 30 anos de idade. Você gostaria de vê-lo no Corinthians? Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreva aqui no canal e a gente volta no final do dia com mais informações do Timão para você. Legal? Grande abraço a todos, excelente dia, bebam água, aqui está muito calor. Abraço, tchau.